A paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Hoje iremos entrar em um tema profundo, importante e misterioso de toda a teologia cristã. Jesus e Cristo, o mistério da encarnação. Quem é Jesus? Apenas um homem? Um profeta? Um mestre moral? Ou seria ele a manifestação do próprio Deus entre os homens? E mais, existe diferença entre Jesus e Cristo? Este é o tema do nosso estudo de hoje. Fique comigo até o final, que você vai entender se existe diferença ou não entre Jesus e Cristo. Quando Isaías escreveu, no capítulo 9, versículo 6, onde está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Estaria o profeta revelando algo muito mais profundo do que aparenta a primeira leitura? Hoje vamos analisar as Escrituras com profundidade, hermenêutica, contexto, exegese e teologia, mais apologética bíblica. Porque compreender a encarnação de Cristo é compreender o próprio coração do Evangelho. Antes de interpretar Isaías 9:6, precisamos compreender o texto em seu contexto. O povo de Israel vivia um período de crise, ameaças militares, decadência espiritual e medo. Isaías então começa a anunciar esperança messiânica. O capítulo 9 é uma profecia sobre o futuro rei prometido. Não se trata apenas de um nascimento comum. O texto aponta para um governante eterno, um rei davídico e alguém cuja natureza ultrapassa a humanidade comum. Isaías escreve: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Observe, o texto começa humano, mas rapidamente entra em atributos divinos. Precisamos entender algo muito importante nesse texto. Quando falamos sobre Jesus e Cristo, não estamos falando de duas pessoas diferentes. Estamos falando do mesmo Senhor, revelado em duas naturezas: natureza humana e natureza divina. Na sua humanidade, Jesus nasceu de Maria e não teve pai biológico humano. Mas, em sua eternidade divina, o Cristo é o Filho eterno do Pai, existindo antes da criação do mundo. Por isso, Isaías declara: um menino nos nasceu,
falando da humanidade. E depois ele diz: um filho se nos deu, falando do Filho eterno que foi enviado ao mundo. O nascimento aconteceu em Belém, mas a existência do Filho vem da eternidade. Aqui encontramos a primeira dimensão da encarnação, a humanidade de Cristo. A expressão "um menino nos nasceu" fala claramente de nascimento humano. O verbo aponta para a entrada no mundo físico. Isso revela corpo humano, desenvolvimento humano, limitação humana. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus sentiu fome, Jesus chorou, Jesus cansou-se. Isso é extremamente importante apologeticamente, porque ao longo da história surgiram heresias negando a verdadeira humanidade de Cristo. Alguns afirmavam que Jesus apenas parecia humano, ou que seu corpo era apenas simbólico. Mas as Escrituras são claras. Cristo assumiu verdadeiramente natureza humana. Em Hebreus declara: convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. A encarnação não foi aparência, foi realidade. Agora Isaías muda completamente a linguagem. Ele não diz um filho nasceu, mas um filho se nos deu. E aqui é onde está o segredo. Aqui está uma das revelações mais profundas do texto. O filho já existia antes de ser dado. Isso aponta para a pré-existência de Cristo. O nascimento refere-se à humanidade. O Filho dado refere-se à eternidade do Logos. João confirma isso. No princípio era o Verbo. Observe, João não diz o Verbo passou a existir. Ele diz era antes do tempo, antes da criação, antes de Belém, o Cristo já existia. João utiliza a palavra grega, logos. Na cultura judaica, logos aponta para a expressão divina, sabedoria eterna, revelação de Deus. João então declara algo revolucionário. E o Verbo era Deus. E depois, e o Verbo se fez carne. Aqui está o centro da encarnação. O Eterno entrou no tempo. O invisível tornou-se visível. O Criador entrou na criação. Isso destrói qualquer ideia de que Cristo seja apenas criatura. Porque João afirma claramente eternidade, divindade e personalidade do Verbo. Agora, precisamos compreender algo importante. Biblicamente, Jesus refere-se ao nome humano do Messias. Cristo refere-se ao título messiânico e divino. O ungido. Mas não estamos falando de duas pessoas separadas. A teologia cristã histórica ensina
uma única pessoa com duas naturezas. Isso é chamado união hipostática. Cristo é plenamente homem e plenamente Deus, sem mistura, sem separação, sem divisão. Isso explica porque Jesus podia sentir sede, mas também acalmar tempestades. Podia dormir no barco e, ao mesmo tempo, receber adoração. Paulo aprofunda ainda mais esse mistério. Ele escreve em Filipenses capítulo 2, sendo em forma de Deus. Observe, Paulo afirma pré-existência divina. Depois continua, aniquilou-se a si mesmo. A palavra grega aqui é kenosis. Não significa que Cristo deixou de ser Deus. Significa que ele abriu mão da manifestação plena de sua glória para assumir forma humana. Ele não perdeu a divindade. Ele revestiu-se de humanidade. Mas surge uma pergunta: por que Deus precisou se encarnar? Porque a redenção exigia substituição, representação e reconciliação. Somente um homem poderia representar a humanidade, mas somente Deus poderia oferecer sacrifício perfeito e eterno. Por isso, Cristo precisava ser homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Na cruz, a humanidade sofreu, mas o valor do sacrifício era infinito por causa da divindade do Filho. Ao longo da história, surgiram muitos erros. Cristo criado, Jesus apenas profeta, separação entre Jesus e Cristo, negação da divindade, negação da humanidade. Mas as Escrituras equilibram perfeitamente ambas as naturezas. Ele é filho do homem e também Deus forte. Isaías 9,6 continua: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nenhum simples homem poderia carregar esses títulos. A encarnação é o maior paradoxo da fé cristã. O infinito entrou no limitado. O eterno entrou no tempo. O Rei da Glória nasceu em humildade. O Criador caminhou entre criaturas. E tudo isso por amor. Isaías viu séculos antes aquilo que mudaria a história da humanidade. Um menino nos nasceu, a humanidade de Cristo. Um filho se nos deu, a eternidade do Filho. Jesus é o homem perfeito. Cristo é o Filho eterno. E ambos revelam a mesma pessoa. Jesus Cristo, o Deus encarnado. O mistério da encarnação não é apenas uma doutrina, é a revelação do amor de Deus pela humanidade. Porque o Deus inacessível decidiu
aproximar-se dos homens e, através de Cristo, o céu tocou a terra. Se esse estudo edificou sua vida, deixe seu comentário, compartilhe esta mensagem e continue acompanhando o canal. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e até o próximo estudo.